Oi, gente, feliz dia. Eu sou Isabela Quimente, outra vez com vocês. Eu sou consteladora familiar, sou biorreprogramadora transgeracional e hoje eu vim finalizar o tema das alergias. Assim, finalizar, não, dar um fim na nossa semana de alergias, falando um pouquinho mais, né? Indo um pouquinho mais além. O que será que o nosso corpo está tentando nos avisar ou nos mostrar quando a gente tem uma crise alérgica, quando a gente come um alimento e a gente se empururuca inteiro ou fecha a nossa glotes, ou as nossas crises de espirro, ou quando nossos filhos têm alergia a algum alimento, às vezes as crianças têm alergia ao próprio leite. O que tudo isso está contando pra gente, né? Muito bem. Tantas pessoas, então, com rinite, dermatite, asma, bronquite, essas alergias alimentares. Talvez você conviva com alguma dessas pessoas que sofra isso, talvez você mesma seja uma pessoa alérgica de alguma forma. Então, salve esse vídeo e manda para essa pessoa. Vai ser importante a tomada de consciência, né? Bom, então a pergunta que eu te faço, de que teu corpo está querendo te proteger quando você tem um ataque alérgico? Qual é qual é o alerta que ele te traz? Bom, no olhar da biorreprogramação, a gente entende que o corpo ele nunca erra. Então, se ele está mostrando alguma coisa, que tem alguma coisa que ele está querendo te avisar, né? Então, ele está falando para você da forma que ele sabe que você precisa corrigir alguma, né? Corrigir, olhar alguma situação, que pode ser uma situação emocional e biológica. Alguma coisa ocorreu junto com alguma emoção. Lembra que tudo acontece primeiro com o choque biológico, né? O choque biológico, aquele DHS que eu já falei em outros vídeos, ele é ele é quando o nosso corpo, ele capta no momento de estresse nosso, de um susto. O DHS sempre acontece quando a gente passa por ele em solidão. Ele acontece de repente e ele é um evento traumático, de certa forma. Claro que quanto maior o drama, maior a situação, maior vai ser a manifestação no corpo. Mas sempre tem um DHS para que uma alergia suceda, para que uma síndrome do pânico aconteça, para um câncer. Sempre antes ocorreu o famoso choque biológico, o DHS, Dick Hammer Syndrome, ok? Então, o corpo, na reação alérgica, ele percebe alguma ameaça. E é uma ameaça que não é necessariamente do agora, quando você tem uma dermatite, mas ele reconhece aquela situação ele vai na caixa preta, né? Porque tá tudo no nosso inconsciente, vai na nossa caixa preta e fala: essa situação é igual àquela que ela passou determinado choque, então eu vou protegê-la nessa região que mais afetou. Pode ser qualquer coisa, porque não é igual para todo mundo. E a situação, você, tua mãe, tua avó, teus filhos podem passar, só que cada corpo, cada cérebro capta de diferente forma. Então, vai te mandar a situação dentro daquilo que corresponde para você, né? Bom, de repente você tem um cheiro, um pó, um alimento, e tudo isso ficou associado com alguma emoção que você viveu no passado, né? E essas emoções quais são? Podem ter sido um susto, pode ser o término de uma relação, assim, um choque, um abandono, pode ser a sensação de desproteção, um conflito vivido em solidão. São tantos, né? São tantas as coisas e o corpo sempre vai gravar. Isso é perigoso. E na hora que ele te vê numa situação que faça essa parte biológica lembrar, pá, alergia, né? Então, bom, aí o olhar sistêmico, que também é importante. Eu, como consteladora e biorreprogramadora, a gente sempre trabalha nas terapias tentando unir. Tem a parte biológica, mas também tem a parte sistêmica, que significa o quê? Que tem muita coisa também que não vem da gente.
né? A gente, quando constela uma alergia, por exemplo, eu coloco os bonequinhos, deixa eu pegar para vocês verem aqui. Eu vou colocar, né? Esse aqui sou eu, por exemplo, e esse aqui é a minha alergia, representando. A gente vai ver que dependendo da onde eu olhe e da onde a minha alergia olhe, tá vindo de gerações passadas. Alguma coisa que não foi solucionado lá, a gente, por lealdade sistêmica, eu como tu, vou viver isso. Porque esse provavelmente foi excluído, viveu a guerra, viveu em solidão e tal, não conseguiu superar a sua vida. E eu que nasci depois, eu nasci para resgatar tudo aquilo que ele viveu na minha vida. Até eu tomar consciência e falar para ele assim: eu te reconheço, você é meu ancestral, mas a mim o que é meu, a ti o que é teu. E aí a gente vai dissolvendo as lealdades, certo? Deixa eu deixar aqui. Bom, muitas pessoas, então, herdam essas alergias. Você fala, não, eu sou alérgico porque meu avô era alérgico, porque minha tataravó tinha a mesma alergia. Mas, gente, o que houve para que a tua avó, tua bisavó fossem alérgicas? Você não repete a genética porque ela foi assim, eu também vou ser assim. As mesmas emoções despertam em você a alergia que era dela. A gente chama isso de epigenética, gente, que não é só a genética do DNA, ela vem trazendo a história emocional dos nossos ancestrais, né? Então, por aquele que foi excluído, foi rejeitado, foi separado do clã, viveu medo, viveu guerra, viveu traumas, você também pode estar manifestando a vida dele e as emoções dele carregam dentro de você as alergias e tudo mais, né? O corpo do descendente, ele passa a reagir como se aquele perigo, aquela situação ainda estivesse acontecendo. Gente, a nossa vida é um mistério. Lembrem sempre que nós estamos intrincados como uma teia de aranha, o clã familiar, uma teia de aranha, e a gente tá todo emaranhado. Não é porque eu não conheci meu tataravô que nada a ver. Estamos todos conectados e a gente hoje vive. Os estudos mostram, os estudos de bio, de constelação, e entre outros, né, de física quântica, que a gente vive 98% da nossa vida, a gente está repetindo a vida de um ancestral, que não pôde solucionar. Não tinha ferramentas na época, não tinha terapias, não tinha psicólogos, viviam os problemas, as mulheres, os homens, né? Cada um no seu rol. E a gente está vivendo aquilo. Para eles não serem esquecidos, o clã fala: você vai continuar com a alergia, você vai continuar com a escassez, porque eles têm que ser lembrados. Não é muito mais fácil a gente fazer uma constelação e olhar para eles e dar o seu lugar de pertencimento no clã, mas falar agora: o que é teu, o que é meu é meu. Eu peço a permissão e a bênção de vocês, porque agora eu escolho viver a minha vida. E aí a gente vai liberando esses elos. A gente não vai deixar de pertencer ao clã. Muito pelo contrário, isso é que a gente vai trazer ao nosso clã uma força muito maior. E é o que eles esperam também. Eles querem descansar nas suas misérias, nas suas dores. A gente coloca esses ancestrais para descansar. E vamos viver a nossa vida. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre alergia, né? E na parte sistêmica, é como um pedido da nossa alma, né? Aquilo pede para ser olhado, para ser visto. E ser tratado com amor, pertenência. Então eu olho, pertenência em espanhol. Mas eu olho a minha alergia e falo, eu te vejo. Eu te ponho no meu coração, como um ancestral, eu ponho você no meu coração, mas agora eu quero viver a minha vida, né? Bom, o significado emocional mais profundo, né? Em muitos casos, as alergias, elas falam de dificuldades de contato, conflito de aproximação, medo de invadir e ser invadido, limites frágeis, sensibilidade extrema ao ambiente, raiva reprimida, emoções que não puderam ser expressadas. Então, o corpo vai reagir.
Por exemplo, conflito de contrato, conflito de separação, por exemplo, a psoríase é um conflito de separação. Dependendo do lado do corpo, a gente sabe se é do pai, da mãe, se é do marido, se é conflito de separação com o filho. E pode ser que não seja teu, como eu falei, tá vindo lá de trás. Eu sempre recomendo a gente olhar tudo. A gente faz a biorreprogramação, linha contemporânea, que a gente vai até os 4 anos de idade. E a gente vai aí descobrindo que o desencadeante, que é a alergia, ela tem um programante em todos os ciclos da nossa vida, até os 4 anos. Mas depois tem a reprogramação uterina. E a reprogramação uterina, a gente vai para o útero materno e a gente vai viver, né? Vai relembrar as experiências que a nossa mãe passou. Porque quando a gente está na barriga da mãe, o que é dela é meu. E todas as dores que a mãe sentiu, todas as tristezas, abandonos, violências, rejeições, a criança vai manifestar na vida. Gente, é muito sério isso, viu? Bom, a criança, quando ela é pequenininha, então a gente sabe, uma criança tão pequenininha tem alergia ao leite materno. A gente vê em casos de gente que eu já trabalhei, acho que faz uns 6 meses, a criança era alérgica ao leite materno da mãe, né? E a gente foi fazer a viagem da mãe, porque a mãe, até os 6 anos de idade, a criança, até os 6, 7 anos, a criança é regida pela energia da mãe. E foi se descobrir que a própria mãe também tinha um rechaço, rejeitava muito a sua própria mãe. E isso estava inconsciente. E o próprio filho também começou a ter alergia, porque não é a mãe que vai viver a alergia, mas são os descendentes que estão vindo depois. A mãe tem o sintoma de rejeição, mas aquilo que o corpo vai manifestar é o teu descendente que vai viver. Bom, o caminho da cura, como que a gente faz? Como eu estou falando, em constelação e em biorreprogramação, né? A gente trabalha o global, a gente trata de ver tudo. E os resultados são belos, são tomadas de consciência. Na hora que você já vive a sua vida com o controle da situação, você já consegue controlar suas crises, as coisas. Gente, não é milagre, é tomada de consciência. E quando você vê uma alergia começando de novo, mas você já passou por um tratamento, você já olha e fala assim, eu estou vivendo uma psoríase. De quem que eu me separei? Deixa eu curar isso, deixa eu olhar para isso, deixa eu honrar essa situação, deixa eu amar isso, deixa eu colocar no meu coração essa situação. A alergia passa. Gente, quando eu aprendi a biorreprogramar, eu às vezes sofria de dor de cabeça. Pensar, né? Já, de repente, vinha a dor e eu falava, eu tô vivendo essa situação de novo. Então, deixa eu olhar para ela com amor, deixa eu incorporar ela na minha vida. A dor passava. Gente, é incrível. Bom, quando a gente faz, então, a reprogramação e a sistêmica, o que acontece, isso que eu tô falando da parte inconsciente que torna consciente, o nosso corpo pode relaxar. E o nosso corpo pode relaxar quando o perigo é reconhecido. Quando a memória é vista, quando a gente consegue saber de onde vêm os nossos conflitos físicos ou emocionais. Quando um excluído é incluído, como eu falei dos ancestrais que a gente foi deixando, né? E não foram mais falados. Quando a gente consegue liberar as emoções. E quando a pessoa volta para o seu único lugar na vida. O único lugar na vida significa, em constelação, eu não posso tomar o lugar de ninguém do meu clã. E ninguém pode tomar o meu. Cada um tem o seu lugar perfeito. A gente desordena a vida, a nossa saúde, a nossa situação, quando a gente acha que a gente é maior que os nossos pais. Quando a gente quer ser a irmã mais velha, sendo que a gente é a irmã mais nova. Quando a gente tá olhando para o morto, né? Que a gente chama isso em constelação, tá olhando para o morto, não tá olhando para a vida. Então eu também tô fora do meu lugar. Quando eu tô intrincada com o perpetrador, também não tô olhando para a vida, tô fora do meu lugar, tô olhando lá para o passado, ou para aqui para o meu lado, mas eu não tô olhando para frente, para a vida. Isso tudo a gente libera
na reprogramação, na biorreprogramação e nas constelações, né? Bom, então isso, o bonito disso tudo que acontece é que o corpo não precisa mais lutar. Ele pode voltar ao equilíbrio. Bom, talvez você possa se reconhecer se você tem alergias desde a infância. Se as suas alergias, elas surgem depois de uma perda, de uma dor, de uma tristeza. Se elas aparecem em momentos de estresse, ou se repetem no mesmo período do ano, ou não tem explicação clara. Nada disso é acaso. O corpo é um livro de memórias vivas, gente. Bom, eu quero convidar agora vocês, caso vocês conheçam pessoas que sofram de alergia, ou vocês mesmos, que vocês me procurem. A gente faz uma viagem muito bonita em biorreprogramação e em constelação. A gente olha junto o que precisa ser curado. E é isso. Gostaram do vídeo? Passem para amigos, para as pessoas que precisem. E deem like aqui para mim. Um beijo para todos!